Oi, gente, voltando aqui para o Entre Vozes 22, na presença do Hernani. Tô chamando de novo, fazendo a chamadinha aqui, para a gente continuar o papo, né, que começou às 5 horas, só dando um contexto, né? A gente sempre fala sobre a importância dos contextos. Oi, Hernani, já tô te chamando de volta. Então, esse papo começou às 5. Na verdade, já começou até antes, né, Hernani? Oi, seja Oi, bem-vindo de volta. Tudo bem? tudo. Deu tudo certo. Não, eu estava explicando aqui para depois quem for acompanhar, né? Eu estava dizendo que Uhum. esse papo começou às 5, mas na verdade já começou até antes, lá no Entre Vozes 15, né? Então, quem tiver possibilidade, depois a qualquer momento, e tiver interesse, né, em falar que eu digo falar aqui com a gente, bater um papo com a gente a qualquer momento, né? Não é porque às vezes as pessoas não estão ao vivo falando com a gente que esse assunto não possa chegar até ela, esse bate-papo não Claro. possa chegar até essas pessoas e elas possam também interagir com a gente a qualquer momento, né? Então, nas referências ali da live, eu coloquei as referências do Hernani, do Maior que o Mundo, dos nossos papos, das polêmicas, né, que porventura a gente viesse a tratar aqui, para quem não tivesse por dentro, quisesse se atualizar, Uhum. ou mesmo para relembrar, né, então que eu acho que é bem importante, então tá tudo lá, né, e para quem quiser acompanhar também a página Maior que o Mundo, para ficar por dentro dos lançamentos todos, então tá tudo referenciado ali. Quem tiver interesse e oportunidade, vale super a pena, né? Conferir assim, esse bate-papo tão prazeroso de novo com o querido Hernani. Então vamos seguir da onde a gente parou. Esse momento é aquela nossa dobradinha para a gente ir costurando para uma finalização provisória, né? Porque a gente sempre vai seguir, se Deus quiser, se falando, vai seguir dialogando. E até porque Claro, o sempre. diálogo também não encerra com a live, né? As vozes ficam aí reverberando, né? O caso do João, que a gente estava falando antes, né? Do nome, Uhum. que daí tu diz, agora eu vou ficar pensando no João. É isso aí, né? Então uma fala, uma interação vai afetando a gente e assim a gente vai sempre se construindo em diálogo, né? Isso que é muito bonito de se viver, Sim, né? com certeza. A melhor parte da vida é essa. É, né? Então, obrigada a quem está chegando, quem já estava antes, ou quem for chegando a partir de agora, já fica o nosso agradecimento. Então, Hernani, tu estava falando, teve uma hora que tu disse assim, eu tenho Hum. vontade, tinha vontade de dar na cara da pessoa ali, da personagem, né? E aí É eu do fiquei, era João, na cara justamente do João. na cara do João, isso, na cara do João, tinha Oi, vontade de bater na Gibinha. cara do João. Olá, seja bem-vinda, É o bem-vindo, Gibinha, grande bem-vindes tudo. iluminador. Ai, que Grande show! iluminador de teatro lá de São Paulo. Grande amigo meu. Ai, grande prazer, seja muito bem-vindo. Então, quando tu falou isso, né, de deu vontade de bater na cara do João, é justamente em torno disso que eu ia emendar uma curiosidade minha, no sentido de como é que tu te percebe nessa posição de autoria. Por que que eu digo Hum. isso também, né, que é uma curiosidade minha? E Bakhtin vai falar dessa diferença de posição entre o que a gente reconhece como autor-pessoa, que é esse aspecto biográfico nosso, né? Nossa Uhum. vida, e o autor-criador, que é uma outra posição. E quando tu fala, me deu vontade, ou seja, era tu como autor com vontade de bater no João, que era uma personagem, e ao mesmo tempo já não era mais tu, não é mais tu. E Não. se tu teve vontade de bater no João, é porque o comportamento do João não segue exatamente o que tu, pessoa, ou tu, criador, determinou para ele. Ele já alçou voo, né? Então, esse aspecto é muito interessante do ponto de vista bakhtiniano. É justamente aquela ideia de que, o autor não tem mais controle sobre a personagem. Não é ele que dita, Exato. né, o que É, vai se dar. Fala um pouquinho disso, Hernani. a gente precisa, eu pelo menos aprendi que eu preciso deixar que o fluxo das coisas corra.
Então, eu Uhum. estruturo um personagem, eu dou pra ele uma vida, eu dou pra ele um contexto, eu dou pra ele uma personalidade. Eu não posso fugir dessa personalidade. Eu não posso fugir que determinadas coisas aconteçam, até porque eu preciso ter conflito. Porque a história precisa ter conflito. E os conflitos mais interessantes são aqueles conflitos que você fala, não, não faz isso. É igual a gente está vendo o filme. Enfim, tá vendo um filme que a gente gosta. Tem aquele momento que o herói tá sofrendo pra caramba. Mas, cara, se você for lá e falar com ela, tá tudo resolvido. Mas aí não tem Uhum. filme, não tem história. Então, eu acho que vai muito por esse Sim. lugar. E é o caminhar do personagem. Ele vai passar por aquilo para ter sua redenção em algum momento. Mas Uhum. já não me pertence a partir do momento que eu começo a dar para ele uma trajetória Uhum. o início de uma trajetória e que vai desencadeando outros acontecimentos. Eu sou uma pessoa que escreve de forma muito intuitiva. Eu não gosto de preparar escaleta. Eu não gosto de já Uhum. ter os pontos por onde eu quero que esse personagem passe. Isso causa mais sofrimento. Eu Uhum. admiro quem consegue escrever muito bem, tendo tudo muito organizado. Eu não consigo, não sou assim. Então eu também vou descobrindo o que acontece com esses personagens conforme eu vou escrevendo. E a coisa vai ganhando uma vida e vai indo, e vai indo, e vai indo. Em algum momento eu preciso voltar para organizar, porque fica um pouco uma coisa. Alguns pontos ficam soltos que eu preciso costurar, mas eu acho que a partir do momento que você cria uma identidade, esse personagem já ganhou uma vida. E ele vai seguir Uhum. aquela trajetória, independente do que você queira ou não, sabe? Eu penso mais ou menos assim. Mas é uma particularidade bem interessante e que eu não sei se, se todos os autores trabalham com essa noção, né, dessa liberdade. Mas, por exemplo, Bakhtin fala, é, linka essa particularidade ao que ele vai chamar no romance polifônico, né, que na época ele diz que só Dostoiévski era o criador da autêntica polifonia. Ou Uhum. seja, é, Dostoiévski foi um autor capaz de dar voz para um personagem através da própria palavra da personagem. Então, aquela ideia de que o autor não conversa sobre, ele conversa com, ele dialoga com, né? Exato. Então, é essa noção dessa interação propiciando que a própria personagem se desenvolva e se fale, independente do que ele possa determinar sobre ela, né? Por exemplo. Uhum. Então, essa tua fala me levou muito para esse lugar polifônico que Bakhtin coloca, né? Que é uma característica, claro, que a gente vai perceber em outros autores, né? Mas que já me localizou, né, na tua forma de pensar e de te relacionar, né? Por isso que eu perguntei como é que tu te percebe como autor. E eu acho que quando tu me disse, né, me deu vontade de bater no João, é bem isso, porque não coincide, né? É, Tu não teria vontade de bater nele se o João fosse uma pessoa que só faz o que tu quer, né? exatamente. Então, tá aí Exatamente. a liberdade, né? Isso que é bem bacana e bem significativo aqui pra gente. E Ó, dentro o dessa Bruno tá aqui também noção. assistindo a gente. O Bruno também ele Ah, escreve. Só que o Bruno aí, já é Bruno. mais. Bruno é mais certinho. O Bruno é estudioso. O Bruno é, enfim, inteligente. O Bruno é divino. Mas é que é o processo de cada um, né? Cada um Exatamente, tem o seu exatamente. processo, né? Tem pessoas que vão criar num estado caótico, né? Outras pessoas vão precisar se organizar. A Lu, que se tivesse aí, já ia puxar o signo com ela, né? Então, as É. pessoas mais metódicas geralmente são ali os signos de terra, tu é pisciano, então super a ver a Nossa, forma muito. mais Pisciano caótica e demais. bagunçada de pensar, né? Então tem muito disso também, né?
Mas, enfim, aí a gente estava falando da questão da autoria, e aí uma Uhum. coisinha que eu não me lembro se eu falei, quando a gente conversou lá no Entre Vozes 15, essa não correspondência entre pessoa e aquele que cria, né? Uhum. O meu orientador, que é o Adail Sobral, ele me lembra quando ele me explicou essa questão do autor-pessoa e o autor-criador, né? Que às vezes é complicado a gente também pensar algumas coisas. Ele me falou uma coisa que não me saiu mais. Ele disse assim, o autor-criador é quase uma outra pessoa, é uma outra pessoa, é quase é uma personagem de si mesma. E isso ficou muito presente para mim, essa questão da personagem de si mesma, quase uma outra pessoa, né? Então, assim, aquela ideia de que também, para que a gente compreenda uma obra, né, que daí pode ser o Uhum. espetáculo, pode ser o livro, essa história, eu não posso tomar a pessoa como base de interpretação, né? Porque senão eu também vou achar que tudo que está lá na obra é a mesma coisa assim, se eu ler o teu livro, tudo que eu li lá do teu livro, eu vou achar que aconteceu contigo. Assim, literalmente, Exatamente. né? Então eu não posso E não tomar o que é. tu, na posição de criador naquele momento, né? Tá colocando coisas ali que fazem parte totalmente da tua vida, que é totalmente, a Nem não da ser minha claro, vida, quando é um nem do meu pensamento, assim. Porque exato. às vezes você precisa dar voz àquilo que você não gosta, que você Uhum, abomina, para que faça sentido aquilo que você acredita. Então a gente não pode viver de ecoar somente a voz que a gente acredita, né? Eu não exato. posso ter um filme só com mocinhos. Eu preciso mostrar o outro lado, eu preciso entender o outro lado para que eu possa levantar aquilo. Isso não quer dizer que eu precise gostar, nem que eu precise me Uhum, apiedar, né? Quem escreve uhum, um romance policial não necessariamente vai ter nenhum tipo de carinho por um assassino, mas ele precisa dar voz e personificar aquele assassino para que a história se conclua e para que o outro lado é sempre luz e sombra, enfim. E às vezes isso uhum. se confunde um pouco, né? Tiveram militantes da causa gordofóbica que consideraram o meu espetáculo gordofóbico. E ok, é o entendimento de cada um, mas como eu posso ser gordofóbico? Eu observa a história desse personagem, observa Sim. a razão de ser desse espetáculo. Enfim, aí é a confusão que hoje em dia a gente fica muito. A maioria das pessoas está muito agarrada nas suas convicções e nas suas lutas de forma justa. E eu entendo que toda luta por igualdade vai passar por um momento agudo, mas a gente acaba perdendo o olhar de quem às vezes está falando a mesma coisa que a gente, só que está Uhum, construindo história, estou construindo dramaturgia, eu não tô, não é um documentário, não é um livro autobiográfico, apesar uhum, de ter muitas coisas minhas, mas é tudo floreado dentro daquilo que eu sei fazer, que é criar história, entendeu? uhum, Mas não necessariamente. O João tem falas do João que eu considero absurdas. Mas o João, até determinado ponto da história, ele tinha esse pensamento absurdo. Então ele uhum, precisa colocar aquilo para fora, sabe? uhum. E aí a gente vê tanto a questão da liberdade da personagem, né? É uma outra posição dentro daquela trama, e a gente vê o teu posicionamento também, não o posicionamento Hernani, o posicionamento autor, desse autor Exatamente. criador que tem uma posição também, né, como entidade objetivada ali na obra, né? Tu é uma posição Exatamente. ideológica ali em interação com outras posições, né? Então essa Exatamente. também é a noção bakhtiniana, né? Que eu estou compartilhando aqui também com vocês a partir do que tu está colocando e acho super importante. E aí, claro, tem a questão do autobiográfico, né? Que aí, bom, aí é uma outra relação, aí vai ter um grau maior, talvez, de elementos, né, Uhum. biográficos ali, propriamente ditos, mas ainda assim, né? Eu acho que ainda assim, quando a gente se coloca, né? Claro, aí é uma provocação para a gente refletir, né? Mesmo quando é biográfico, né?
esse aspecto criador, que não é propriamente aquela veracidade do que eu vivo lá na minha vida concreta, né? Tá se dando, nem sempre é, né? Já é uma outra coisa, já é algo valorado de outra forma que está ali num outro propósito, né? E aí é o que permite, por exemplo, tu também te colocar assim, eu tenho coisas ali que eu não concordo, mas ele precisa falar, de novo, ele precisa falar, não é tu que está falando por ele, e nem dele, e nem sobre ele, você está conversando, de novo, o diálogo com, né? Então, isso é fantástico quando a gente percebe isso. Eu acho uma particularidade muito interessante, que não, para mim, não necessariamente é uma particularidade que transita entre todo o processo autoral. Essa liberdade, claro, eu acho que é muito a questão de, a gente vai ver vários graus aí, né? Pode ter maior ou menor grau de liberdade. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece como ator, assim. Eu busco ter uma liberdade de ser um ator criador dentro daquilo que eu faço. E nem sempre você encontra essa liberdade pela forma como o fazer teatral está estruturado dentro do nosso país. Encontro assim, valeu, Gibinha, vai lá, meu amigo, um beijo no seu coração. Muita saudade. Obrigada. Tchau. Eu admiro muito artistas, atores que conseguem e lutam por essa liberdade, para que a gente consiga quebrar um pouco essa imagem que a gente tem do diretor teatral e até mesmo do autor teatral como detentor de todo o poder criativo. E cabe a mim, como ator, simplesmente executar aquilo. Não, eu como ator crio tanto quanto essas outras funções, e eu acho que dadas cada um no seu quadrado, dentro de um livro também, mas eu não consigo nem falar com tanta propriedade, assim, eu acho que da relação com o personagem sim, porque eu já escrevia. Mas escrever um livro ainda é para mim um departamento que eu ainda estou desbravando, assim, sabe? Tô mergulhando ainda dessa vertente, assim. E por enquanto estou gostando muito, já quero escrever, eu já comecei inclusive a escrever outro, já estou cheio de planos para isso. Isso é ótimo, né, Hernani? Os planos nos movem, né? Exatamente. Eu não consigo. Quando eu vejo, já tô com alguma coisa preparada, tentando, pensando. Não dá para ficar quieto. Não, mas isso é ótimo, é movimento, né? É isso aí, a gente se sente mais vivo. Eu também sou assim. O momento que eu tô mais me sentindo bem comigo é quando eu tô em movimento, quando a gente se sente em movimento, né? Isso é muito importante. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo também, que está nos obrigando umas pausas, assim, em relação ao que a gente vinha fazendo, né? Também é um momento propício para um movimento, né? Acho que o estar parado num sentido assim que nos desconforta é muito de como a gente conduz com a nossa mente essa noção de movimento, né? Sim. Então também tem esse aspecto. Mas sabe, sobre a autoria que a gente estava falando, eu me lembrei agora de uma coisa. Bom, a gente falou de um aspecto de não coincidência, né, e do alerta, né, bakhtiniano, para que a gente não tome o autor pessoa, né, a pessoa como base de interpretação, que é uma coisa importante para a compreensão da obra. Não que não seja bom a gente saber sobre o autor, mas é que eu me lembrei quando eu fui falar na tese de um livro que eu estava analisando, que é o da Adriana Falcão. Eu me lembro que no início, na construção lá do processo, eu fiz todo um capítulo assim dedicado a contar sobre a vida da Adriana Falcão, né? Assim, quem era ela, os trabalhos, enfim. Maravilhosa, Adriana Falcão, né? Que adaptou, inclusive, o Alto da Compadecida para cinema, para teatro, maravilhosa, né? Então ela tem um livro que é o Luna Clara e Apolo 11, que eu estava desconfiada que ele era polifônico no início.
E aí, quando eu fui fazer esse capítulo, a banca meio que disse, o meu orientador, né? Que depois virou meu orientador no doutorado, mas no processo de qualificação ele disse, não, mas por que que tu colocou aqui tanta coisa sobre a Adriana Falcão? Aí que ele me disse, não interessa, a vida dela não interessa aqui, situar, justamente porque ali nos interessava a posição dela como autor, é ela no processo de autoria na própria obra. E Isso. aí eu entendi o que que era essa distinção, né? Digo entendi no sentido, ainda reflito sobre isso, né? Essa linha Uhum. entre o pessoa e o criador, né? Essa outra entidade, é quase é uma entidade, né? Nova ali no processo. E É. aí, e aí isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, daí eu vou te perguntar uma coisa que eu acho interessante. Quando eu a conheci, a Adriana Falcão, lá em 2011, 12, que a gente começou a conversar, eu já vou ver aqui o que, o pessoal está colocando, mas só para não perder esse fio. Quando eu conheci ela, que eu vi a foto da Clarice Falcão, eu me lembro que eu escrevi assim para Adriana Falcão: ai, olha a Luna Clara aí. Porque a Adriana Falcão tinha uma personagem, que era a personagem ali, né, principal, vamos dizer assim, e aí tinha um momento, tinha um trecho que ela dizia assim, dos olhos de vagalume. Quando eu vi a foto da Clarice Falcão pequenininha, vi aqueles olhos verdes, eu disse, olha aí, Se ó. incomoda se eu fumar? Não, não. Pode falar. Então, assim, quando ela mostra, tem lá essa foto, aquilo me remete aos olhos de vagalume que eu li lá na obra. Claro que é aquela história, ok, não podemos pensar assim, ah não, tudo que se passa com a Luna Clara, então tem a ver com a Clarice Falcão. Não, é isso que a gente deve evitar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me fechou assim, né? Veio para mim no seguinte, é um aspecto da vida, é um aspecto da pessoa na obra, né? É Exatamente, um porque você só pode estímulo. falar sobre aquilo que o Bernardo Jablonski me falou uma Uhum, coisa. Eu, muito novinho, fazendo a aula dele, ele me falou uma coisa. A gente sempre escreve sobre aquilo que a gente queria ter, mas não tem, ou sobre aquilo que a gente tinha e perdeu. Então, por mais que a gente dê voz aos personagens e que os personagens ganhem vida própria e que eles falem por eles e que eles mostrem, às vezes, opiniões que não são as nossas, querendo ou não, a gente vai estar emprestando alguma coisa nossa, a gente vai estar emprestando uma sensação. Eu não posso falar sobre o amor sem emprestar qual é a minha concepção de amor, ou aquilo que eu uhum, considero uma representação do amor. Não uhum, quer dizer que eu precise. Então, se eu vou falar sobre traição, eu de fato tenho que ter sido traído ou tenho que ter uhum, traído alguém. exato. É diferente, mas É, principalmente nos personagens. Eu, pelo menos, os meus uhum, personagens vão muito para pessoas que eu conheço. Aí esse personagem é uhum, fulano de tal, que serve única e exclusivamente para mim, para uma referência, uhum, para uma, sabe? uhum. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. É assim como os olhos de vagalume ali, eu disse, olha o olho de vagalume aí, né? Essas referências da vida, porque, ok, a gente já entendeu que são posições distintas, mas ao mesmo tempo a gente também não aparta o criador da pessoa, né? Então, algo É. dessa vida, vida e arte juntas, que é o que o Bakhtin fala também, até por isso, né? Então, eu queria te perguntar se tu poderia compartilhar com a gente algo da vida que ressoa na obra, que está ali ressignificado, que tu A pudesse relação compartilhar com a familiar. gente. A relação familiar do João. Uhum, É muito a minha relação familiar, assim. O núcleo, né? Mãe, filhas e o João. As irmãs do João e o João. Porque é a minha configuração familiar. E muitas as passagens ali de café da manhã da família e tal, é uma uhum, coisa que é muito viva na minha memória de quando eu era mais novo. Então, tá ali.
óbvio, exagerado para ter, na peça principalmente, com mais exagero, para se extrair para extrair a comédia que existe ali. Talvez no livro um pouco mais dramático do que de fato foi a minha infância com a minha família, mas está ali a preocupação da família, a relação que com os irmãos de determinada faixa etária é conflituosa. Isso tudo está presente ali. Eu acho que de tudo, o que mais vem da minha vida para a história é a relação familiar, principalmente na figura da mãe, que é muito a minha mãe, de fato, sabe? Eu me lembro até que tu tem se eu não me engano, é naquela entrevista com a Bárbara Cavalcante, né? Quando tu participou daquela entrevista, eu lembro que tu falou assim, Lu, desculpa, e também para um amigo, né? Então, justamente, eu acho que é bacana de ver isso, porque, ok, existe uma relação vida, mas nem tudo que tá ali é daquela forma. Então, é o momento da pessoa dizer, ó, não é isso aí, tá? Me perdoa, mas ali é outra coisa, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando também, né? Esses sinais, essas ressalvas, essa indicação de que as coisas não coincidem, né? E que são mais ou menos posições isso. diferentes, né? E aí, só sobre tem uma pergunta, o Roger fez aqui uma pergunta, que ele tá sem o celular, é ele que tá me emprestando o celular agora. E aí ele tinha feito uma pergunta que, claro, o livro vai ser lançado ainda, então isso tu vai poder falar em outro momento, talvez melhor, né? Mas então, em relação à peça, né? A relação com a crítica, né? Se tu pudesse falar alguma coisa, assim, em termos da Mas crítica, né? Em que Ele sentido falou de assim, crítica? recepção da crítica, eu acho que ele quer dizer assim, se tu recebeu algum feedback em relação a alguma matéria, não sei se é isso, né, na Crítica mídia, especializada que ele uma crítica, diz? isso, acho que é isso. É isso, Não, né? não. Tive na verdade, uma resenha feita por esqueci o nome dele agora, do Botequim Cultural, quando eu estreiei em São Paulo. Ele elogiou, de modo geral, o espetáculo, foi muito generoso no seu comentário. Uhum, Mas eu nem procuro convidar críticos para assistirem. Nada contra, mas também nada a uhum, favor. Eu acho que o fazer teatral e quando eu expresso alguma coisa, a crítica que me interessa, óbvio que num primeiro momento de pessoas próximas, que eu admiro e que eu quero que me deem esse feedback, porque eu tenho certeza que vai ser um feedback sincero e me alertando sobre pontos que precisam ser melhorados. Essa crítica muito uhum, me interessa, das pessoas próximas a mim, das pessoas que eu admiro, enfim, né, de amigos, de profissionais que eu tenho alguma relação. E num segundo momento, quando a peça está pronta e ela vai para o mundo, que eu estreio, eu vou buscando os feedbacks das pessoas que assistiram a peça. E que uhum, assistiram sem um olhar julgador, no sentido de pouco me interessa a opinião de um crítico, se ele vai dizer que a minha encenação não está no padrão pré-estabelecido, que não me interessa. Eu não faço questão que essa pessoa assista o meu uhum, espetáculo, eu não faço questão que essa pessoa teça algum comentário sobre o meu espetáculo. Ela pode fazer, ela pode ir lá comprar um uhum, ingresso, entrar e assistir, não tem problema nenhum. E ela pode fazer uma crítica da forma como ela quiser e bem entender. Mas não vai pautar o meu fazer teatral. Eu não vou ficar mais feliz porque a peça foi um sucesso de crítica. uhum, Eu tive peça que eu uhum, fiz que teve críticas horríveis e que eu gostava da peça e que a peça era boa e o público gostava da peça. Então uhum, eu não consigo entender a necessidade que a gente tem de ler uma crítica para decidir se a gente vai ou não assistir alguma uhum, coisa.
E tem gente que gosta da crítica negativa, dá mais plateia, porque dá, não, eu não deixo que isso influencie, sabe? É a mesma coisa de, mas tem que se inscrever para ser indicado a prêmios. Mas para quê? Se o existir teatral se dá nisso. Eu faço uma peça para uma plateia, que pode ser de 200, como pode ser de 10 pessoas, que se sentiram, por algum motivo, instigadas a ir lá assistir esse espetáculo. Então, essa opinião vai interferir em algum lugar, porque você também nunca vai ser uma unanimidade. Vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar. Se a pessoa teve um péssimo dia, pegou um trânsito horroroso, estava chovendo, a pessoa vai sentar no espetáculo, ela tem mais chance de não gostar daquele espetáculo, e tudo bem. Agora, uma crítica especializada, eu não faço questão. Certo. Super respondido, super, super. Tem todas essas questões que tocam também isso que tu falou, né, de precisar da crítica para ir assistir a algo. E entra num lugar, ó, eu fiz um filme chamado B.O., um longa-metragem. Era uma comédia de amigos que a gente fez, no peito e na raça, foi feita uma vaquinha coletiva na internet. Os produtores, que são os autores, investiram o dinheiro deles. E aí, quando começaram a sair críticas, saíam críticas falando sobre como o filme deveria ser. E não sobre como o filme de fato é. Então, assim, beleza, esse é o filme que você faria dessa história. O nosso filme foi esse filme. Entende? É mais ou menos isso. É a necessidade de querer reescrever algo que já está escrito. Eu não posso querer dizer que porque eu não gostei de determinado livro, as pessoas não vão gostar daquele livro. É muito subjetivo. Então, uma crítica especializada não vai me fazer diferença. De verdade, com todo respeito aos críticos. Eu não me afeta, não tenho interesse, não convido, nada disso. Antes da gente entrar nisso, que eu acho que linka com algum aspecto de repercussão aí, midiática também, que se der tempo a gente... Vai dar tempo, já vou entrar nisso, mas assim, vou ver aqui, é Janis ou James? Janis Joplin. É James, o irmão dela, se eu não me engano, tem um irmão que é tudo de rock. Eu não vou me lembrar o nome do irmão dela. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Olha a arte e a vida aí de novo. E a mãe dela é maravilhosa, gente. A mãe dela tá em Paris. A mãe dela é maravilhosa, incrível. Só deu um nome incrível. Nomes incríveis para os filhos. Muito bacana. Então, a Janis, ela falou assim, ó, eu tenho um problema com o Woody Allen. Amo o trabalho dele, mas os escândalos pessoais dele me impedem de gostar mais. Aí eu acho que bate num outro lugar, né? Porque é difícil. Eu sou flamenguista. Eu adorava o Bruno, goleiro do Flamengo. Até o dia que eu descobri que ele mandou matar, esquartejar e deu pros cachorros a mulher porque ele não queria pagar pensão. Eu também não quero mais ver esse cara jogando futebol. Sabe? É diferente. Eu acho que aí entra num lugar nosso da sociedade que a gente quer, né? De quem que a gente quer incentivar. Existem artistas que eu gostava muito que eu já não gosto mais por causa de condutas na vida pessoal. Mas é porque é quase assim, eu não seria amigo de uma pessoa que faz isso. Então eu também não quero ser admirador de uma pessoa que faz isso. Mas às vezes é sofrido, porque a pessoa é um artista incrível e aí você sofre. Como é o caso do Woody Allen, né? Embora a história dele seja complexa, né? Tem dois lados dessa história, enfim. Eu nem me aprofundei, não posso nem falar. Mas eu entendo a James. Eu entendo a James. Isso é muito interessante, que é uma forma bem nítida de a gente ver como são pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes. Como tu tá dizendo, trabalho magnífico, mas a pessoa, né? Só que a gente também, como pessoa, como aquele que recebe, né, e recepciona também essa criação,
vai levar em conta essa vida e essa criação, né? Exatamente. Essa dupla personagem ali, né? Não tem como a gente. Tem amigos meus que gostam do meu trabalho, mas admiram o Léo Lins. Eu não Sim. consigo, assim, ver um minuto, sabe? E é isso aí, Uhum. faz parte. É, eu até quero, vou te fazer uma pergunta sobre essa parte mais da mídia e tudo mais em relação ao que a gente está trazendo. Mas antes, para a gente não perder a oportunidade, eu ia te perguntar se já tem o lançamento do livro, se já está agendado, assim, se tem. Tu Olha, meio que já estamos falou que está sofrendo, aguardando, tomando né? passiflora, tomando Tá. passiflora. Mas tô aguardando, agora não tá mais na minha mão, Tá. assim. O que eu A tinha que qualquer fazer, eu momento a fiz. criança pode vir. É aquele momento A qualquer assim. momento, a gente tinha um combinado, posso dizer que era um combinado, que a gente Uhum. ia lançar em setembro em função do Setembro Amarelo. É o mês de Uhum. prevenção ao suicídio, e, enfim. Eu sou muito engajado nessa causa e a gente Uhum. entendeu que seria um bom momento, né, a editora e eu. Mas estamos no dia 6, eu ainda não recebi nem a capa, então eu já estou começando a... O que acontece, na Uhum. verdade, é assim, como todo o serviço deles é online, com a pandemia houve uma demanda muito grande, né? Tudo que seria físico foi cancelado, está sendo feito tudo online. Então eles estão com... Uhum. Gerou um atraso, né? Gerou uma fila que eles não conseguiram suprir. E aí a gente tá aguardando. Gente, o funk tá pegando fogo aqui do lado de fora. É funk, tá? É funk, tá. Funk, Mas rebolando ela aqui não dá desce. pra. É isso, a letra é Então, essa. Rebolando ela desce. essa é a trilha. Essa é a trilha. Hernani, Mas então. fala, diga lá. Não, não é isso aí. Então, só queria ver se tinha, né, alguma Não, data para a gente infelizmente já não. ficar ligado. Mas quando houver, por favor, O que comente, vai ter faça é agora, dia 18, o Maior que reapresentação, o né? Mundo, o espetáculo online, num formato diferente, né? Uhum, Não a peça em si, é o espetáculo, mas adaptado. E que uhum. depois desse espetáculo vai rolar um debate sobre gordofobia, sobre bullying, enfim, todos os temas que o espetáculo aborda. E quem Muito quiser é só bacana. entrar no www.maiorqueomundo.com.br, lá já tem uma lista, você faz a reserva do seu ingresso, e aí no dia Uhum. 18 estaremos juntos e vai ser muito bom. Vai ser sim, eu coloquei aqui nas referências, né, do Maior que o Mundo, tudo mais, mas também vou publicar aqui no Bactin Artista para quem tiver interesse também de ver para não esquecer, porque vale a pena, né? Vai valer muito a pena. Show. Então, só para ver como é que estava essa questão do lançamento e também ia te perguntar da reapresentação, porque nos últimos 45 do segundo tempo, antes de entrar aqui, que eu vi a tua postagem lá que ia ter a Foi que a gente definiu tudo reapresentação. agora, eu tava esperando, aí já É, divulguei aí logo. eu aproveitei, já vou falar com a Hernani sobre isso também. A gente já aproveita para divulgar na live também. E é de graça. Na verdade, a gente vai ter um ingresso consciente. Vai ter um QR Uhum, Code lá na tela e a pessoa vai pagar o que ela quiser, se ela quiser, quanto ela quiser para o espetáculo e é isso. Mas é de graça. Você faz a sua reserva, mas são lugares limitados nessa uhum, plataforma, que é uma plataforma privada. uhum. E então sugiro que a galera que queira assistir já entre lá e já faça a Já sua corra. reserva para ficar Uhum. garantido. Beleza pura. Imperdível. Quero, tomara que eu não perca. Sair daqui já vou me inscrever lá, Não, tem que então. assistir, por favor. Vou sim, maior prazer. Hernani, uma coisinha então, assim, só para gente tocar nesse assunto que eu acho que ficou pipocando da outra vez, né? É Uhum. justamente que eu acho que linka com o que a gente está falando, dessa repercussão também da mídia, de algumas pessoas que têm é, muita influência, né, na nossa sociedade, pelo nível de alcance, né, com inscritos no YouTube, com muita gente seguindo no Instagram, enfim, essas pessoas que são grandes influenciadores e que, infelizmente, né, muitas vezes têm posturas aí como pessoa Babacas. que a gente que é lamentável, né? Que são pessoas assim que
é lamentável, né, que tem essa posição e usam, a meu ver, mal, né, muito mal justamente a influência que tem, né, o que poderia vir disso, né. E aí até tu falou a questão, né, às vezes esse mal é o que causa, né, essa situação, né. Aí eu me lembrei do caso, para situar um pouquinho assim, né, o que seria para mim bons exemplos diante de uma circunstância não muito legal e o que seria um mau exemplo, né? Então, como bom exemplo, eu sinto aquela situação que a gente até começou a conversar, mas não deu tempo, do Porta dos Fundos, né? Com aquele vídeo que aí a Bianca Barroca fez também uma crítica de que estaria sendo gordofóbico, e aí o Porta dos Fundos teve uma atitude que para mim foi bem bacana, que é de tirar aquele vídeo do ar, repensar a questão e se abrir para o diálogo, né? Então fez uma live lá especial em que a Bianca pôde falar, e também a moça do Alexandrismos, né? Também inclusive Isso. participou. Alexandra Gurgel. Então, e aí foi muito bacana, assim, ver essa postura, né? E a postura do Fábio, que era quem estava naquele momento ali representando o Porta dos Fundos, foi justamente essa. Olha, passou por muita gente, né? E é aquilo, ninguém se atentou para o fato de que poderia, né? É aquela coisa, às vezes não é consciente, né? A gente não se dá conta. E isso é a coisa Olha, de a gente é perceber o o quanto a gente autor da cena, reproduz. o autor desse Fale, roteiro é fale. meu amigo. Tô até voltando a dirigir ele num espetáculo. A gente está voltando a fazer reuniões virtuais para retomar um espetáculo. Foi o primeiro roteiro dele, você imagina, né? Primeiro Bah. roteiro no Porta, Uhum, tomando paulada de tudo quanto é lado. Mas é isso que você falou. Ninguém errar, todos nós podemos errar. Ser infeliz num comentário, ser infeliz numa piada, sabe? Reforçar um estereótipo. Ninguém tá com um alerta de gordofobia que treme o braço quando você é gordofóbico. Não... O negócio é o que você faz quando você recebe essa crítica. exato. Como é que você se Uhum, comporta perante isso? E estamos usando a gordofobia aqui porque é o tema, é do que eu abordo e tal, uhum, mas a gente pode aplicar isso em todas as tudo. outras. Uhum, E a atitude do Porta é a atitude que a gente deveria ter. É de tipo, cara, a gente achou que era só uma comédia, uma cena, uma piada. Mas uhum, a gente entendeu que isso toca num lugar que é muito delicado. E, assim, quem é que quer ser o babaca? Assim? Quem é que quer ser essa pessoa que machuca os outros? Eu não consigo conceber. Eu não, de verdade, eu não uhum, consigo. Não consigo, uhum, sabe? E a atitude do Porta é uma atitude que foi sensacional, porque mostra que não, tudo bem, a gente está disposto a rever, né? E a aceitar. Que é completamente diferente do nosso querido aí, Léo Lins, que foi extremamente infeliz numa brincadeira, que ele diz que é brincadeira, mas pelo histórico eu não considero brincadeira, mas porque ele uhum, sabia que ia gerar repercussão. Então essas uhum, pessoas usam das pautas que são necessárias para lucrar. E não tem nada uhum, mais bizarro que isso. E uhum, depois que a crítica vem, a pessoa ainda insiste em comentários gordofóbicos e desrespeitosos. Esse cara que se diz comediante coloca a foto de uma mulher gorda junto com o seu marido trans e escreve: já chamei a sua atenção, agora rola para o lado para você ver o meu livro, uhum, que é a arte do uhum, insulto. uhum, Desculpa, eu não consigo ver, entender ou conceber que isso tenha alguma ligação com comédia em uhum. qualquer ponto. O nome do coisa é bullying. Eu não me lembro o nome do livro, mas é um nome como ofender. Como é que é o nome? Peraí.
Eu não lembro o Livro. nome do livro. Eu me lembro, eu botei nas referências ali a repercussão, aquela, o vídeo dele, mas não coloquei o nome do livro. Nem quis, na verdade, colocar o nome do livro. Porque acaba que a gente dá, a gente dá o livro dos insultos. Uhum, Sabe, uhum, a pessoa que sente prazer em insultar alguém e que uhum, diz que nós, que somos artistas de esquerda e pregamos a paz, estamos cometendo contra ele ódio. E, uhum. não, a gente não pode É, acreditar nesse total inversão, discurso. né? Não dá É. para acreditar nesse discurso. É a mesma coisa que um nazista falar que, na verdade, os judeus agora estão sendo preconceituosos. Não, Uhum, não. Tá errado, tá errado. uhum, Mas é um desserviço para uma sociedade que já não tem a cultura da cultura e que, uhum, influenciada por esse tipo de gente, fica com um pensamento completamente deturpado do que é comédia e do que não é comédia. Do que é uhum, engraçado e do que não é engraçado. Porque não é engraçado. Ofender alguém não é engraçado. uhum, Humilhar, menosprezar, uhum, inferiorizar alguém não é engraçado. Então, eu fiquei muito revoltado até hoje. Eu falo sobre esse assunto. Me dá uma revolta uhum, muito grande, muito mais pela postura que ele teve depois, e muito também por saber que é um cara que tem 2 milhões, sei lá, 3 milhões de seguidores, e que por causa dessa polêmica, a venda do livro dele uhum, subiu vertiginosamente. uhum, Isso me faz refletir sobre a sociedade em que nós vivemos e me faz refletir, enquanto artista, sobre que tipo de cultura eu estou fazendo, que tipo de arte eu estou vendendo para as pessoas. Sabe? Eu estou uhum, dando o que o público quer ou eu estou dando o que o público precisa? Eu estou de uhum, fato exprimindo um sentimento num fazer artístico ou eu estou simplesmente ensinando você a ofender alguém? uhum. Isso é de uma escrotidão, desculpa a palavra, que não, para mim não cabe, na minha vida não cabe, eu me posiciono sempre, eu faço vídeo Uhum, contra, e para uhum, mim é o tipo de pessoa que não tinha o direito sequer de carregar o título de comediante, o mestre do humor negro, é assim que ele se denomina. uhum, uhum, Sabe? Para mim é uma péssima pessoa. Porque a pessoa que se coloca nesse lugar e que gosta de se vangloriar de fazer este tipo de arte, para mim é uma pessoa ruim. Eu faço sim um uhum, julgamento de caráter dele. Ele uhum, não está uhum, aproveitando um negócio, ele não está uhum, observando uma oportunidade e conseguindo levantar uma grana. Não, ele está sendo mau caráter. Para mim, ele não tem uhum, caráter, sabe? Desculpa. uhum, Tô bem, tô uhum. calmo agora. Não, não, isso aí, respira, porque mas é que É revoltante. tira, é revoltante. Eu também, quando eu fui, porque eu queria estar por dentro do que realmente ele falou, e quando a gente vê o que ele usa como argumento, é ainda mais impactante. Os argumentos que ele dá para defender o que ele defende, né? Você fica, hã? Né? Assim, a inversão total da situação e muito presente essa questão realmente que a gente vê a ofensa, né? Porque é diferente, a gente está falando aqui de conduta, ali tem uma pessoa que já está ouvindo, cara, tu tá indo por um caminho que não é bacana, que não é respeitoso. Não me importa, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar Essa é. fazendo e ainda rir falando que estou ganhando Exato. em cima da militância de vocês. É. Aí vocês Uhum, que pregam o amor e não sei o que, então o que vocês estão fazendo comigo é preconceito. Não, não é preconceito, amigão. é. Você que é uma pessoa Uhum, desprezível e que não uhum, deveria ter esse tipo de pensamento. Então você uhum, alerta, a pessoa continua tendo esse mesmo padrão de comportamento. Desculpa, é uma pessoa que eu não quero proximidade, não quero, não quero nenhum tipo de relação ou de contato, porque tem muito artista também que se revolta com esse tipo de coisa, mas fica quieto, que é para poder ir no programa do Danilo Gentili e ser entrevistado por uhum, ele, entende? uhum,
ou para que ele reposte alguma situação. Não, entendeu? Não. Tanto ele quanto o Danilo Gentili, para mim, são pessoas baixas, são pessoas que não têm capacidade artística, não têm qualidade no trabalho que fazem, porque são pessoas ruins. E pessoas ruins não conseguem colocar para fora algo que seja bom e construtivo para a nossa sociedade. E eu não aguento com esse discurso pacifista e falso moralista. Ah, não, mas todo mundo tem que ter liberdade. Não, gente que propaga o ódio não tem que ter liberdade. A gente não pode, em nome de uma liberdade de opinião, aceitar que essas pessoas humilhem e façam o que é crime, diga-se de passagem. Ele está sendo processado por isso. Sim, entende? sim. Não dá pra gente aceitar que em 2020 um comediante com a repercussão que ele tem coloque a foto de uma mulher gorda, do seu marido trans e diga que aquilo é pra chamar a atenção e rola pro lado pra você ver o meu livro, cujo título é como é que é? Que eu tinha falado? O livro dos insultos. Dos insultos. Pra mim, é a coisa mais baixa que existe, é a coisa mais bizarra que existe e eu me posiciono contra todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Não, e tá certo, a gente tá num momento que temos que falar, né? Às vezes a questão do... Eu me lembro quando a Pauline, que veio aqui falar sobre a questão de violência doméstica e abuso, e milita, assim, é bem ativista nessa questão, ela fala e ela diz assim, como eu tenho recebido comentários de pessoas dizendo que não aguentam mais me ouvir falar sobre isso, mas eu vou seguir falando, e é bem isso, a gente tem que falar. Se essas pessoas estão falando, aí é que tá, a gente também não pode só ouvir e achar que tudo bem, né? A Bárbara, a Babi Sedavi, que acabou de comentar aqui, ela posta sobre, enfim, sobre corpo, sobre autoestima, sobre a mulher se sentir bem com o cabelo que ela tem, com o corpo que ela não tem que procurar um padrão de beleza inalcançável. E ela posta foto de biquíni, linda, maravilhosa, plena, feliz, mostrando o que ela quer mostrar, do jeito que ela quer mostrar. Já recebeu crítica de pessoas próximas, questionando por que ela posta tanta foto de biquíni. Entende? É esse tipo de gente que faz esse tipo de comentário, muito provavelmente está lá seguindo esse tipo de gente que a gente acabou de comentar. Exato. E assim, de minha parte, já estamos nos encaminhando para o finalzinho, passa muito rápido, foi muito gostoso conversar contigo, sempre é, Hernani. Mas eu acho que uma coisa que fica, e eu concluo com essa parte, já te dou a palavra também para te finalizar, mas eu acho que o que fica também muito disso, é por isso que eu queria trazer pelo menos um bom exemplo e um mau exemplo, né? Que refletem duas posturas totalmente diferentes, porque muitas vezes nós somos preconceituosos, somos agressivos e não estamos nos dando conta disso. E como a gente falou lá no início, isso pode acontecer, porque somos essencialmente, né, estruturalmente, vivemos nesse sistema que faz com que a gente reproduza, mas uma vez que a gente detecte isso, perceba, tem que vir essa outra postura de dizer, olha, desculpa, olha, vou rever, olha, estou aberto ao diálogo, estamos aqui para aprender, estamos, né? Sim. Então, assim, por isso que eu achei tão bacana a questão do Porta, e porque ele levanta uma coisa que do ponto de vista bakhtiniano é muito importante. Em termos de linguagem, né? Não havia problema com o roteiro, e isso eles mesmos falam ali, né? A ideia é maravilhosa. O problema foi atribuir a imagem de uma pessoa gorda àquele personagem. Então é assim, aí de novo a gente vê o quanto, é que nem matemática, né? Um sinalzinho muda tudo, né? Então, exatamente, o efeito do mesmo vídeo com uma pessoa magra potencializou ainda mais o discurso, que na verdade é o que eles queriam. O problema foi como a imagem foi usada, né? E o campo que isso abriu em termos dessa questão, né? E aí eu achei muito interessante isso, né? Do ponto de vista da linguagem, desse nosso expressar, das intencionalidades e como a imagem ela é potente, quanto ela diz, né? E a gente, de novo, entendendo que as coisas não são fragmentadas, né?
E o Léo Lins, eu acho que a grande lição para todos nós é aquilo. Ele pode estar lá falando, ele e muitos outros, mas a gente também escolhe o que consumir. Eu acho que essa é a Exatamente. questão, né? Eu acho que, Exatamente. ok, se não podemos, né, atuar no sentido de que ele pare de ter esse tipo de comportamento, essa conduta, como é que o que a gente pode fazer é não consumir, né? Não consumir, não dar força para que esses discursos se propaguem, né? E quando formos falar, que seja para falar assim, né? Olha, isso não é legal, a gente precisa É. ver de outra forma. Eu acho que é isso, assim, Hernani e todo mundo que está aqui, não sei se teve, acho que a gente leu os comentários. Uhum. Te deixo bem à vontade se tu quiser falar mais alguma coisa. Só te E a agradecer, gente, dizer que é sempre um prazer, que eu espero ansioso pelo próximo. com o E livro, acho, com o livro, se Deus quiser, nas com o mãos. livro. Eu acho que tem uma coisa de tudo que a gente falou agora nesse finalzinho que me bate muito e que eu fico refletindo sempre sobre isso. O Facebook tem as lembranças, né? Ele lembra pra gente postagens antigas, de 5, 7 anos atrás. Toda vez que o Facebook te lembrar uma postagem sua, que hoje em dia você sente um pouco de vergonha, você fala, puta, eu não acredito que eu pensava assim. Eu não postaria uma coisa dessa hoje em dia, eu não penso mais assim. Parabéns, parabéns. Porque é sinal de que você está aprendendo, que você está melhorando, que você está evoluindo. Eu tenho muita vergonha das postagens que eu já fiz um dia. Vergonha não, eu tenho noção de que aquilo não me pertence mais, aquele pensamento. Isso é sinal de que eu evoluí, é sinal de que eu consegui ter a mente aberta para ouvir e aprender com as outras pessoas. E principalmente ser empático à dor do outro. Então, vamos também tentar selecionar melhor aquilo que a gente consome, para que a gente não acabe transformando monstros em figuras mais importantes do que eles deveriam ser, porque na verdade não deveriam ter nenhum tipo de importância, mas tem, infelizmente. Então é isso, gente. Obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Vamos que vamos juntos. Sucesso aí nos próximos episódios do Entre Vozes. Eu adoro o projeto, acho uma iniciativa incrível e vida longa. E vamos que esse ano está acabando, graças a Deus. Se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor, vai ter vacina e a vida vai voltar um pouquinho ao normal. Sim, sim. Agradeço muito, Hernani, pela participação de novo, a quem veio, que ficou aqui com a gente nesses 2 momentos, a quem ainda vai chegar. Lembrando que o Entre Vozes todo final de semana está aí com um diálogo. Esse final de semana foi dedicado à questão da gordofobia, de diferentes perspectivas. Então, tem o diálogo com a Angelita, quem quiser assistir, assim como vai ficar disponível aqui do Hernani. Enfim, a gente falou em amor, né? Então é o que eu desejo, que a gente tenha aí muito amor para compartilhar e quem quiser seguir por aqui, que gostou, né, do projeto, gostou do bate-papo, quer conhecer mais, além do canal aqui, né, do perfil no Insta, tem lá no YouTube, o Bakhtin Artista no YouTube. Então apoie o canal, né? A gente falou de a gente consumir coisas boas, né? Essa energia de amor, essa energia boa, então é o que eu busco com o canal aqui. Então, se tiver o apoio de vocês, vai ser muito, muito bom sempre, a qualquer momento. Hernani, muito obrigada. Obrigada a Obrigado todos você. vocês, uma boa noite e sucesso, muito sucesso com a reapresentação, com o lançamento do livro. A Te gente segue espero em lá, em diálogo. dia 18. Te Com espero lá. certeza, com certeza. Vou estar lá sim. Beijo grande. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Roger.